Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai a este homem com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Se encontrar algum homem fraco, que falhou, que pisou na bola, que pecou, não seja você o assassino espiritual dele, a fim de julgá-lo, condená-lo e assim lançar ele no inferno. Mas tenha você compaixão, encaminhe ele com o espírito de mansidão, olhando para que você mesmo não seja tentado e incorra também nos mesmos erros. Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo, que ensina a amar o próximo, que ensina a amar aquele que é o nosso semelhante. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas examine cada um a sua própria obra, os seus atos, os seus frutos. Assim você terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga, cada qual será responsável por levar a sua própria cruz. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aquele que é ensinado no Evangelho, saiba honrar aquele que o ensinou. Não erreis, meus irmãos. Deus não se deixa zombar, porque tudo que o homem semear, plantar, isso este homem ceifará, vai colher. Se o homem planta coisas más, colherá coisas más. Se o homem se volta contra Deus e planta escárnio contra o Senhor, ele vai colher a ira do Senhor, que nada mais é que deixar o homem andar com suas próprias pernas e viver a sua própria sorte. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher, se não houvermos desfalecidos. Aquele que permanecer até o fim, persistente, perseverante, vai colher os frutos daquilo que plantou. Aquele que plantou segundo o Evangelho colherá os frutos segundo o Evangelho. Aquele que plantou segundo a carne, segundo a corrupção, segundo os seus próprios orgulhos, o seu próprio ego, segundo a sua própria glória mundana, esse vai colher da própria carne. Mas quem plantar segundo o Espírito, colhe a vida eterna que foi manifesta em Cristo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher, se nós não houvermos desfalecido, desistido, apostatado daquela fé que nós plantamos, daquela fé que nós cultivamos, daquela fé que nós persistimos com esperança. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto nós estamos aqui na terra, andando com homens e mulheres, adultos e crianças, ricos e pobres, façamos o bem a todos, seja amigo, seja inimigo, seja aquele que pratica o mal contra você, você devolve o bem contra ele. Não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Façamos o bem a todos, indiscriminadamente, pois Deus é bom para com todos, indiscriminadamente. Mas principalmente faça o bem aos da fé, aos irmãos próximos. Jesus manda amar o próprio inimigo, e aqui Paulo está falando, se Jesus manda amar o próprio inimigo, ainda mais aqueles que são seus irmãos da fé. Saiba acolhê-los, saiba instruí-los, saiba ensinar e aprender com eles. Saiba exortá-los, socorrê-los. Amai e faça o bem, principalmente aos seus irmãos da fé. Veja com que grandes letras eu, Paulo, escrevi a vocês pela minha própria mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a se circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa
do absurdo que é a cruz de Cristo. Esses que gostam de se orgulhar na aparência, na parte externa do ser, que acha que conversão é limpar a parte de fora do copo e não a parte de dentro, esses obrigam vocês a se circuncidarem, a procederem rituais externos, somente para não terem que encarar frente a frente o absurdo da cruz de Cristo, o absurdo da graça, cuja qual limpa de dentro para fora, o absurdo da graça, cuja qual muda o coração e não o corpo externo. Porque esses que assim pregam que devem ser cumpridas as leis de Moisés, esses que tentam se justificar diante da lei, nem eles mesmos guardam a lei. Esses que se circuncidam, esses que acham que conversão é externa, é comportamental, é moral, esses nem sequer guardam a lei. Porque, como está escrito, é impossível alguém cumprir toda a lei com perfeição. É impossível alguém cumprir toda a lei com perfeição. Então nem eles mesmos guardam a lei. E se transgridem em um mandamento, eles transgridem em todos. Mas justamente a cruz de Cristo serve para falar: meu filho, você não consegue se justificar pelo cumprimento da lei. Logo vem Cristo e cumpre a lei por ti. Nele, em Jesus, você é justificado, santificado, e a lei se cumpriu nele, e cravado naquela cruz estão os seus pecados e as suas iniquidades. Mas esses que não cumprem a lei, eles querem que vocês se circuncidem também, para eles se gloriarem na vossa carne, para eles se sentirem apoiados pelo seu ato religioso de limpar a parte de fora. Aí fica aquele ciclo de religiosidade, onde você se limpa só por fora e ele se limpa só por fora, e um engana o outro, considerando que isso seria conversão, quando na verdade não é externa, a conversão é interna. Mas longe esteja de mim gloriar-me em alguma coisa que não seja a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando: longe de mim seja eu me gloriar no cumprimento de religiões, longe de mim seja me gloriar no cumprimento de leis, de dogmas, de doutrinas criadas por homens, longe de mim esteja me gloriar em comportamentos moralistas baseados na região onde eu nasci, vivi, cresci, longe de mim esteja me gloriar em coisas que são da carne, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o motivo da minha alegria, do meu orgulho, da minha felicidade. É a cruz de Jesus que prova o amor de Deus por nós. Cruz essa pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Cruz esta na qual eu fui cravado com Cristo. Então o mundo já não me interessa mais, porque o mundo morreu na cruz, o estado mundano morreu naquela cruz, e eu morri para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, que são valores religiosos, que são valores corporais externos, nem a incircuncisão não tem virtude alguma, não há valor. Não há nada de brilho, de bonito, de belo, de essencial em circuncidar-se ou não circuncidar-se, em cumprir preceitos morais ou não cumprir preceitos morais baseados na religião criada pelo homem, mas sim o ser uma nova criatura. Em Cristo Jesus o que tem valor é ser uma nova criatura, é nascer da água e do Espírito, é mudar de dentro para fora, é limpar a parte interna do copo e não a externa. É viver o Evangelho, é respirar o Evangelho, é andar no Evangelho, é pensar no Evangelho, é falar no Evangelho, é ser luz para o mundo. Isso sim, para Cristo Jesus, é ser uma nova criatura. Isso sim, para Cristo Jesus, é algo de virtude, é algo de valor. E a todos quantos andarem conforme esta regra,
Paz e misericórdia seja sobre eles e sobre toda Israel de Deus. Todos que entenderem que o caminho de Cristo Jesus é mais sublime, é mais essencial, tem mais valor do que as regras, idolatrias e ensinos criados pelos homens e disseminados de geração em geração. Quem entender que o ensino de Cristo, o Evangelho de Cristo, é maior do que o Evangelho dos homens, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre todo Israel. E Paulo finaliza: desde agora ninguém me inquiete, ninguém me importune, ninguém me enche o saco, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu trago no meu ser as marcas de que eu, Paulo, sou convertido. E não é externo, é interno. Dá frutos no externo, mas a raiz é interna. A árvore cresce, brota no interno e os frutos vão chegando a outras pessoas conforme o Evangelho ensina, etc. Mas a conversão é interna. E as marcas de Cristo Jesus, Paulo fala: ninguém me incomode mais, porque eu trago no meu corpo, no meu ser, na minha vida, no meu andar, no meu falar, no meu viver, as marcas do Senhor Jesus, que é o Evangelho impregnado no meu ser. Com isso, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém.